Segundo o Itamaraty, cerca de 57 mil brasileiros vivem na Austrália atualmente. Com base nisso, resolvi dar uma olhada para ver como é que funciona a aposentadoria nesse país. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje eu vou te falar como funciona a aposentadoria na Austrália. Vem comigo! Embora a Austrália seja um dos destinos favoritos dos brasileiros no exterior, a gente não tem acordo previdenciário com eles. Isso quer dizer que o tempo trabalhado no Brasil não pode ser aproveitado lá na Austrália e vice-versa. A gente também não tem um acordo para evitar a bitributação, então já convido você para ficar até o final do vídeo que eu vou te dizer como isso vai afetar a sua vida. A Austrália, na verdade, não é um país que tem muitos acordos previdenciários assinados. Eles têm acordo com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Áustria, por exemplo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Se eventualmente você trabalhou nos Estados Unidos ou no Canadá ou algum desses países que eles têm acordo, isso pode ajudar a sua aposentadoria na Austrália. Se você quiser saber todos os países que a Austrália tem acordo e tal, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, daí você dá uma clicada lá que você vai conhecer. E se o tema direito previdenciário internacional lhe interessa, eu já te convido para se inscrever, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, principalmente naquele grupo de brasileiros onde o pessoal já está na Austrália, está pensando em ir para a Austrália. E se você é um profissional da área, eu te convido também para conhecer o curso que eu fiz para prestar assessoria nesse sentido. Eu vou deixar um link aqui em cima e na descrição também vai ter um link para você dar uma olhada e se aprofundar. Bom, inicialmente eu queria conversar com vocês um pouco sobre o regime australiano de seguridade social. Esse regime se divide em 3 pilares, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um, eu acho bem interessante esse tipo, porque é uma forma bem protetiva para o trabalhador, para quem faz as contribuições e tal. Então, pelo que eu pesquisei, a grande maioria dos trabalhadores australianos, ou dos trabalhadores na Austrália, melhor dizendo, eles acabam tendo direito a pelo menos dois ou talvez 3 desses pilares na hora da aposentadoria. Bom, esse primeiro pilar, digamos assim, como eu já comentei, a aposentadoria do regime público Age Pension em inglês, inclusive vou deixar mais um link para você na descrição que fala mais sobre o Age Pension, se você quiser se aprofundar no assunto da aposentadoria australiana. Mas esse seria o básico, seria o solo, seria o piso, seria o primeiro pilar do sistema australiano. E às vezes, muitas vezes as pessoas que não têm grandes recursos, elas acabam conseguindo se aposentar pelo menos por esse primeiro estágio. É difícil trazer um paralelo para o sistema brasileiro, mas seria uma espécie como se fosse o nosso INSS, como se quase todo mundo tivesse direito a esse benefício. Na grande parte dos países, para as pessoas se aposentarem, elas têm que completar 2 requisitos, uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Na Austrália não é exatamente assim. Existe essa idade mínima atualmente é de 67 anos para quem nasceu a partir de 1957. Se você nasceu antes disso, então há uma regra gradativa, baixa um pouquinho, tá? Mas aí ficaria entre 65 e 67 anos. Uma peculiaridade que eu achei é que no sistema australiano, para você fazer o requerimento de aposentadoria, você tem que estar na Austrália. A título de comparação não é assim no Brasil, você pode fazer o pedido à distância, até se você está em outro país, enfim, com acordos fica muito mais fácil. Mas enfim, na Austrália você tem que estar lá para fazer esse pedido. E como eu disse, eles têm alguns requisitos próprios, eles não têm, por exemplo, um tempo mínimo de contribuição, em contrapartida eles têm um tempo mínimo de residência, eles têm uma cláusula de residência, como eu costumo dizer. Então a pessoa, para ter direito a esse piso, a esse primeiro pilar no sistema australiano, ela tem que ter residido pelo menos 10 anos na Austrália, sendo que pelo menos 5 anos consecutivos, melhor dizendo. Claro que, antes que alguém pergunte, esses anos a pessoa tem que estar legal na Austrália, logicamente. E como vocês devem se lembrar, eu falei no início do vídeo sobre uma série de acordos que a Austrália teria, não tem com o Brasil, infelizmente, mas se você trabalhou em alguns dos países que a Austrália tem acordo, como os Estados Unidos, então você pode aproveitar eventualmente um período dos Estados Unidos para que seja contado como tempo de residência na Austrália. Olha só que legal. Quanto ao valor do benefício desse
primeiro pilar, ele varia entre 608 e 882 dólares australianos, logicamente. Eu vou deixar uma tabelinha do lado para vocês, aí vocês vão ver as várias modalidades, se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, tudo isso. Mas o detalhe que eu acho bem interessante, os valores ali constantes, eles são quinzenais. Os pagamentos na Austrália, eles são a cada 15 dias, você vai poder receber o benefício. Se por acaso ficar muito rápido aqui, você pode pausar a tabelinha para dar uma olhadinha direito para ver onde você se encaixa. O segundo pilar do sistema australiano, ele é de um regime privado, ele é um sistema de fundos de pensões que eu acho bem interessante, ele é de capitalização. Ele é obrigatório, tá, pessoal? Mas ele é por capitalização. Para quem não sabe, capitalização, tentando explicar de maneira bem resumida, ele é como se fosse uma poupança. Você está lá, obrigatoriamente contribuindo, não é uma opção, estou repetindo isso várias vezes porque isso existe no Brasil, só que na verdade é uma opção, não é uma obrigação da pessoa fazer isso. Então, dado um certo momento, quando a pessoa atinge uma certa idade, ela vai poder fazer a opção se ela quer sacar o benefício, se ela quer sacar tudo uma vez só, se ela quer receber de vez em quando. Então eu acho isso bem interessante. No primeiro pilar é por repartição, ou seja, você está ali contribuindo para todo mundo, né? Repartição é para todo mundo. E o segundo pilar ele seria por capitalização e seriam fundos privados, aí não é mais o governo, seriam fundos privados, mas os dois são obrigatórios para o trabalhador da Austrália. Bom, o terceiro pilar, ele também é um fundo de pensão, só que ele é um fundo de pensão voluntário. E como o nome sugere, se ele é voluntário, você paga se você quiser. A partir dos 60 anos, a pessoa pode pedir o resgate desse valor. Então, para relembrar, a gente tem o primeiro fundo, que seria... O primeiro fundo não, a gente tem o primeiro pilar, que seria por repartição. É uma espécie de um INSS, tá? Não é a mesma coisa, mas é uma espécie do INSS. A gente tem o segundo pilar, que são fundos privados, digamos assim, mas é obrigatório. Os dois primeiros pilares são obrigatórios. E a gente tem um terceiro pilar, esse facultativo, que daí também é um fundo. Se a pessoa, né, quiser, provavelmente tiver um pouco mais de condições, ela vai contribuir e daí lá na frente ela vai receber um benefício um pouco maior. E tem um ponto que eu sempre gosto de falar nesse tipo de vídeo, é com relação ao planejamento previdenciário. Quando eu falo em planejamento previdenciário, eu falo também em tributário, tá tudo incluído. Porque o seguinte, tentando explicar para vocês primeiro a parte previdenciária. Por mais que o Brasil não tenha acordo com a Austrália, se você é brasileiro ou se você contribuiu para o sistema brasileiro, veja-se, INSS, se você alguma vez pagou o INSS, e você está na Austrália, você eventualmente pode continuar contribuindo para o regime brasileiro. Talvez alguém vai pensar, porra, mas eu estou na Austrália, o que eu quero saber do Brasil ainda? Mas muitas vezes é interessante, principalmente se falta pouco tempo para você cumprir os 15 anos mínimos de contribuição, porque no Brasil a gente tem um número, anos mínimos de contribuição. Então daqui a pouco você tem 13, 14 anos e vale a pena dar uma olhada, olha, será que não vale a pena eu pagar mais 1 ou 2 anos da Austrália para o sistema brasileiro para ter uma aposentadoria? Seria um quarto pilar? Já seria um quarto pilar que você teria, sempre uma renda a mais, vale a pena? Porque como não tem acordo, você não pode somar os períodos, então se você não tiver pelo menos 15 anos pagos no Brasil, você não vai se aposentar. Então talvez seja interessante até para quem não tem tanto tempo, talvez fazer um planejamento, ver, olha, se eu pagar com salário mínimo, quanto que eu iria ganhar lá na frente, ver a média das contribuições, se eu pagar sobre 4 mil, se eu pagar sobre o teto, qual é o valor que eu vou receber lá na frente? Todo esse planejamento é possível fazer. É possível que você se programe, é possível que você saiba, eventualmente, se você vai pagar imposto em cima disso ou não. Então eu acho que é uma forma bem interessante. E como eu sempre digo, o direito tributário, pagamento de imposto, ele anda lado a lado ao direito previdenciário. Porque o pagamento da contribuição social, o pagamento do INSS, é um tributo, é considerado um tributo. O primeiro ponto é o seguinte, se você se aposenta no Brasil e esse dinheiro vai ser enviado para a Austrália, aí você já paga 25%, então a gente já começa a falar de imposto. O segundo ponto é com relação à saída definitiva no Brasil. Você, brasileiro que está me assistindo na Austrália, você informou o governo brasileiro, por acaso, que você saiu do Brasil de forma definitiva? Porque se você não informou, você pode arrumar um grande problema na sua vida, porque... Como eu já disse, o Brasil não tem um acordo para evitar a bitributação com a Austrália, então daqui a pouco você está ganhando 3, 4, 5 mil dólares australianos e para o governo brasileiro você é residente fiscal no Brasil ainda. E o que isso significa? Significa que você tem que pagar imposto na Austrália e tem que pagar imposto no Brasil novamente, cheio. Então você já pagou seu imposto bonitinho na Austrália, você não informou o governo brasileiro de nada, mas o governo brasileiro vai pedir o quinhão dele.
Então é bom que você tome cuidado com isso. Talvez você pense, não, mas eu não quero nem saber. Então, tudo bem. Só que é interessante você primeiro analisar, você tem bens no Brasil? Você tem algum imóvel? Você tem conta bancária no Brasil? Porque se você simplesmente der de ombros e o governo brasileiro ficar sabendo disso, e se tem um negócio que funciona bem no Brasil é a Receita Federal, então se eles ficarem sabendo, eles eventualmente vão poder até pedir a penhora dos seus bens, das suas contas bancárias. Então é interessante comunicar, fazer essa comunicação, ou pelo menos se não fizer, que saiba os riscos que você está correndo, porque provavelmente alguém vai pensar, não, mas eu conheço o fulano e cicrano que está há 15, 20 anos e nunca aconteceu nada, mas se acontecer você vai ter um problema grande. Eu conheço pessoas, já falei de vídeos aqui no canal de alguns casos, um vídeo que eu fiz sobre o Japão na última semana, que a pessoa trabalhou no Japão e voltou e teve que pagar novamente os impostos. Isso que o Brasil tem uma convenção para evitar a bitributação com o Japão. Então a pessoa acabou pagando menos imposto. Imagine você, né, entre Brasil e Austrália, que não existe esse tipo de convenção. Então é interessante que você verifique essa situação, que você saiba pelo menos o que é uma saída definitiva do Brasil, que você, para daí sim, saber os riscos e decidir se você vai fazer ou não, embora o governo brasileiro, a lei brasileira diga que o correto é fazer, porque o imposto brasileiro, ele é universal, como grande parte dos países, aliás. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou brasileiro, ou se eu não sou brasileiro, se eu sou residente fiscal no Brasil, melhor dizendo, e eu vou para outro país e não informo o governo brasileiro, para eles eu continuo sendo residente fiscal. Então se eu tenho salário na Austrália, se eu tenho salário no Brasil, se eu tenho salário na Alemanha ou no Japão, a partir do momento que eu sou residente fiscal, o governo brasileiro vai querer o quinhão dele. E é nesse momento que você tem que tomar cuidado. Esse, claro, foi um resumão de como se aposentar na Austrália e principalmente para os brasileiros, né? É sempre interessante essa parte de se planejar, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido interessante para vocês. E se o foi, convido novamente vocês para curtirem o vídeo, para compartilhar com outras pessoas, para se inscreverem no canal, para apertarem a sineta, para ficarem ligados sempre nos vídeos que a gente faz. Eventualmente a gente faz live, você vai estar ligado também nas informações e até para que a gente possa se ver na próxima semana, porque eu vou estar lá esperando você. Um grande abraço, uma boa semana a todos.